Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Mais uma vez, Deus conversa com Abraão face a face, de uma maneira especial, pois a mensagem era especial. E isso ocorreu na parte mais quente do dia, por volta do meio-dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra, e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. A história começa dizendo que o Senhor apareceu a Abraão, e agora a história traz detalhes dizendo que Abraão viu 3 homens. Isso quer dizer que Deus apareceu a Abraão de uma forma velada. Ele não apareceu em toda a sua glória. Ele revestiu-se de uma figura humana. Esse Deus homem era Jesus. Quando Abraão viu a figura de 3 homens, ele foi até eles para oferecer ajuda, porque eles pareciam 3 viajantes. Naquela época não existiam hotéis, nem restaurantes como hoje. Então, toda pessoa que vinha de uma terra a outra precisava contar com a hospitalidade dos habitantes daquele lugar. Como Abraão morava em tendas, quando ele viu os 3 homens se aproximando, ele usou de sua hospitalidade e ofereceu comida aos 3 viajantes que poderiam estar com fome. Quando ele diz: Rogo-te para que não passes de teu servo, isso significa a mesma coisa de dizer: Venham até minha casa, porque lá tem comida e sombra para descansar. Quando Abraão faz isso, ele está se colocando no lugar do outro e oferecendo algo que todo viajante precisa. Quando viajamos de uma cidade para outra, tem vários postos no meio do caminho em que podemos parar para abastecer o carro e comprar alguma coisa na loja de conveniência para comer. Mas naquela época, isso não existia no meio do caminho e as pessoas precisavam ser hospitaleiras umas com as outras. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isto chegastes até o vosso servo, e disseram: Assim, faze como tens dito. Aqui é como se Abraão tivesse dito assim: Eu oferecerei a vocês água, comida e um lugar para descansar, para que vocês façam uma parada e assim possam recobrar as energias e ter forças para continuar a jornada de vocês. E aqueles homens especiais aceitaram a hospitalidade de Abraão. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Como os 3 homens vieram na parte mais quente do dia, lá pelo meio-dia, provavelmente Abraão já deveria ter almoçado. Em razão disso, ele pediu a Sara que fizesse mais comida, porque eles tinham recebido visita. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. Abraão ofereceu hospitalidade aos 3 homens, e agora ele estava, de fato, preparando essa recepção. E tomou manteiga e leite, e a vitela, que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore.
e comeram. Após os preparativos, a comida finalmente ficou pronta, e Abraão ofereceu a refeição aos visitantes, e estes comeram de bom grado. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la, aí está na tenda. Eles perguntaram sobre Sara, porque ela também era herdeira da promessa. Ela também tinha sua parte na bênção, pois ela também seria abençoada com o que aconteceria. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. Em conversas anteriores, Deus havia dito a bênção que Abraão e sua família receberiam. Mas agora Deus decretara o tempo exato do cumprimento da promessa. Dentro de 1 ano, Sara e Abraão teriam um filho. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Quando a Bíblia diz que Sara havia cessado o costume das mulheres, isso quer dizer que ela não menstruava mais, e como consequência, ela não tinha mais períodos férteis. Ou seja, pelas leis da natureza, ela não tinha condição nenhuma de ter filhos. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E Sara, diante de sua real condição, achou graça do homem ter dito isso, pois ela e seu marido eram muito velhos. Porém, o ser que estava diante dela era o próprio Deus, o Criador de toda a natureza e, consequentemente, o Criador de todas as leis naturais, e o único que pode alterar as leis que ele mesmo criou. Apesar de Sara não ter acreditado nisso, ela sempre viu o fato de ter filhos como uma condição feliz e deleitosa, porque ela expressa: terei ainda deleite na maternidade? Ou seja, apesar de Sara não acreditar no que foi dito a ela sempre ansiou por um filho. Era algo que seu coração queria muito. E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Aqui, Deus dá indícios de sua divindade. Ele disse que conhece a Sara e o que se passa no seu coração, porque no versículo anterior lemos que Sara riu consigo mesma. É como se Deus tivesse perguntado a Abraão: Eu sei que Sara duvidou. Você vai duvidar também? Pois quando Deus pergunta a Abraão: Por que será que Sara riu? Abraão poderia ter dado um monte de justificativa, tentando explicar o porquê de Sara não acreditar, e com isso, Abraão poderia externar incredulidade também. Com essa breve pergunta, Deus está incentivando a fé de Abraão, pois é como se ele dissesse: Sara duvidou, você vai duvidar também? Nesse momento, Deus espera uma reflexão de Abraão. Deus espera que Abraão reflita sobre o que ele havia dito. Sara engravidaria, e agora era o momento do cumprimento da promessa. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Deus havia velado a sua glória sob o aspecto humano. Provavelmente, quando Abraão viu 3 homens se aproximando, ele não tinha noção de que ele estava recebendo o próprio Deus. Ao revelar sua onipotência,
que é uma característica divina, fica claro que Abraão recebeu Deus e anjos em sua casa. Ele afirma a Abraão: Eu sou Deus, não há nada difícil para mim. Acredite, Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E disse ele: Não digas isso, porque te riste. Ao perceber o seu erro, Sara tenta negá-lo, mas Deus põe fim à controvérsia, dizendo: Sara, eu sei de todas as coisas. Você riu. Eu sou Deus. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. Depois que deu a primeira mensagem, os 3 homens, que na verdade eram Jesus e 2 anjos, levantaram para fazer a segunda coisa que vieram fazer na terra naquele dia, que foi observar a impiedade dos homens. E Abraão foi com eles, porque estar na presença de Deus é maravilhoso. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Deus tratou Abraão como um amigo, e Abraão foi considerado amigo de Deus. Por isso, Deus compartilhou seus planos com ele. Em Tiago 2,23, ele diz: E cumpriu-se a Escritura, que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus dividiu seus planos com Abraão, porque ele e sua família, pela fé que tinham em Deus, foram escolhidos para levar a mensagem de salvação ao mundo. Dessa forma, Deus compartilhou informações importantes para essa missão. Deus explicou a ele o que estava ocorrendo em Sodoma para que ele entendesse o motivo de sua destruição. Dessa forma, a mensagem da destruição de Sodoma foi repassada de geração em geração, como lembrete da vida que devemos evitar. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Isso não significa que Deus não tivesse certeza do que estava acontecendo em Sodoma. Essa foi mais uma forma humana de Deus explicar a Abraão de que sua decisão não era arbitrária, mas baseada em fatos reais, que podiam ser comprovados. Então, viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Os 2 anjos seguiram viagem, mas Deus permaneceu com Abraão. E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? A compaixão é uma característica daqueles que adoram a Deus. Quando conhecemos o verdadeiro amor, nos preocupamos com o bem-estar do próximo. Então, com reverência, Abraão intercedeu pelos habitantes dessas cidades ímpias. Abraão pediu para Deus poupar as pessoas boas. Se, porventura, houver 50 justos na cidade,
destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Em uma situação hipotética, Abraão pede para que a cidade não seja destruída caso tenha 50 pessoas boas nela. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Abraão apela para a justiça de Deus, e Deus pacientemente o escuta. E no final, Abraão entende que a destruição foi justa. Então disse o Senhor: se eu, em Sodoma, achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E Deus disse: Abraão, não fique preocupado. Se tivesse 50 pessoas justas, certamente eu pouparia a cidade. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Aqui Abraão reconhece a benevolência de Deus ao escutá-lo. Se, porventura, faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei se eu achar ali 45. Abraão insiste com Deus. E se por uma diferença tão pequena, de 50 para 45 justos, a cidade fosse destruída? E Deus garante a ele que, se assim fosse, a cidade não seria destruída. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se, porventura, acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. E Abraão vai diminuindo a quantidade de pouco em pouco, e Deus vai o tranquilizando de que o justo não seria destruído junto com o injusto. Disse mais: ora, não se ire, Senhor, se eu ainda falar. Se, porventura, se acharem ali 30, e disse: não o farei, se achar ali 30. Abraão vai diminuindo a quantidade e percebendo a gravidade da situação. Não haviam nem 30 justos? E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se, porventura, se acharem ali 20, e disse: não a destruirei, por amor dos 20. Abraão torna a pensar na tristeza de justos serem destruídos junto com os ímpios e clama por eles. E mais uma vez, Deus o tranquiliza, dizendo que nem mesmo 20 justos existem na cidade. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se, porventura, se acharem ali 10, e disse: não a destruirei, por amor dos 10. Por fim, Abraão entende. Ele havia pedido para Deus que poupasse as pessoas boas, mas agora entende que nem mesmo 10 justos moravam em Sodoma e Gomorra, ou seja, a perdição era geral mesmo. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Quando Deus conseguiu concluir sua mensagem, ele foi embora.